Bom, gente, a partir da ficha técnica que vocês desenvolveram e do manequim, a gente já pode começar a desenvolver os primeiros desenhos técnicos. Então, eu vou começar por um desenho bem simples, que é uma t-shirt, para vocês terem já as primeiras noções de como que o Illustrator se comporta para a gente desenvolver esse tipo de trabalho. Então, vocês já têm a ficha técnica, vocês já têm o manequim editado e colocado de uma maneira que vocês podem localizar ou aumentar ele da maneira que for mais interessante para vocês. Como eu vou fazer um t-shirt que ela é que eu vou precisar do manequim maior, eu vou deixar ele assim, vou ter aumentado ele um pouquinho. Depois a gente entende como que eu vou sumir com o resto dele daqui, tá certo? Mas por enquanto acho que isso é uma proporção que vai favorecer o meu desenho. Então, para começar, eu venho aqui em camadas e vou criar uma nova camada, que é onde eu vou desenvolver meu desenho técnico. Essa camada 1 eu vou bloquear, clicando aqui nessa região, e graças a isso eu posso mexer aqui na camada 2 sem interferir ou perder a localização dos meus manequins na camada 1. Então, para começar, eu vou dar um zoom aqui para eu saber onde eu estou trabalhando. E eu vou começar logo com a Pen Tool. Posso começar a desenhar já, eu vou começar. Vocês passam um pouquinho aqui do centro do manequim, depois a gente entende por que isso vai acontecer, e começam a desenhar com a Pen Tool, utilizando aquele esqueminha de através dos cliques, volta sempre aqui para manter, para perder um pouco da curvatura, né, onde tiver que ser uma vértice mais aguda. Então, venho aqui, volto, dou uma curvatura, volto aqui no ponto para novamente perder essa âncora e ela não interferir no meu próximo desenho. Venho aqui, quando ela está reta eu não preciso me preocupar com isso e fecho a metade da minha peça. Assim como no desenho manual, o desenho digital a gente se preocupa só com metade da peça. Com a seta branca eu venho aqui dando os ajustes, seleciono e faço isso mesmo no olho, tá? Para ficar mais próximo. Posso vir aqui e melhorar ainda mais isso daqui. Posso inclusive utilizar essa ferramenta aqui, converter ponto em âncora, para puxar um pouquinho do ponto e dar uma leve volumetria nele, para ter a diferença entre o colarinho e a ribana, como eu quero. E acho que está de bom tamanho. Também posso usar o converter ponto em âncora para dar uma leve curvatura aqui, só para não ficar a gente não trabalhar com cantos muito duros, ok? Vou dar uma subidinha aqui para ficar mais perto. Posso utilizar o converter âncora em ponto âncora aqui para dar uma leve curvatura. Também vou subir um pouquinho esse. E quando eu achar que está de razoável, metade do meu desenho, só dar uma subidinha aqui, pronto. Acho que agora ele está razoável. Já posso botar o preenchimento para branco, se eu quiser, clicando aqui, não vai me atrapalhar. E o que mais que dá para a gente fazer nesse momento? O pesponto e a linha da cava. A linha da cava eu vou escolher a Pen Tool e vou fazer ela puxando uma linha curva aqui. Venho novamente e ajusto isso no ponto que eu quiser. E a minha linha da cava está feita. Tudo isso aqui ainda está me incomodando um pouco a cava, mas a gente
vocês ajustam, como foi feito meio que à mão livre, vocês vão ajustando à medida que o desenho de vocês for se formando. Acho que assim ficou mais agradável. Então agora eu já fiz a linha da cava, já fiz metade do meu desenho, vou fazer agora o pesponto da manga. Eu vou aqui com a seta branca selecionar só fazer uma seleção aqui rápida nessa linha, vou dar um Ctrl C e um Ctrl F para colar em cima e ele cola somente a linha que eu selecionei. Venho aqui, seleciono esse ponto e dou uma afastada para ele ficar bem ajustado, e com a seta preta eu vou segurar o Option, que todo mundo já conhece, e vou duplicar arrastando essa linha. Ambas eu vou selecionar, primeiro eu clico em uma, seguro o Shift, seleciono as duas e venho aqui em Janela, Stroke, e aí acho que é contorno, e eu vou escolher Dashed Line, que seria o pesponto dessa linha, e eu vou diminuir o contorno para 0,75. As minhas predefinições já estão salvas aqui, mas vocês certifiquem-se de que a linha pontilhada de vocês vai ficar com um efeito razoável para stroke. Eu ainda posso diminuir um pouquinho aqui, botar um 0,5, quem sabe fique mais ajustado o stroke, e aí é a critério de cada um. Eu acho que isso tá suficiente. Visto isso, vamos começar a finalizar esse trabalho com, ele já está feito o suficiente para a gente poder espelhá-lo. Eu vou selecionar tudo e graças a esse arranjo que eu fiz de camada 1 e camada 2, eu não corro o risco de selecionar nada da camada 1, porque eu só estou trabalhando com o desenho técnico. E aí eu seleciono tudo, dou 2 cliques na ferramenta refletir, que é essa daqui, e quando eu dou 2 cliques, abre essa janelinha aqui. Essa janelinha aqui ela vai me dar a opção de preview, que significa eu visualizar o que eu estou fazendo. Então, um preview do meu refletir seria esse, para reflexão vertical, ou reflexão horizontal, que eu quisesse, ou eu poderia definir um ângulo. Eu quero refletir verticalmente e eu quero copiar. Então, quando eu clicar em Copy ao invés de OK, ele vai refletir e fazer uma cópia. E aqui está ela. Com a ferramenta seta preta, eu vou arrastar segurando Shift, para que eu não corra o risco de me perder. Aqui eu seguro o Shift e ela vem no mesmo nível. E tento colocar aqui na mesma distância, também não precisa ser tão preciosista com isso. E o que eu tenho? Eu tenho uma... aqui eu vou botar o preenchimento transparente só para vocês visualizarem. Mas graças ao que eu fiz de excesso, a mais da metade, eu vou conseguir ter uma transposição que vai me permitir juntar essas duas partes. Eu vou selecionar só essas duas partes aqui, que é o corpo da blusa da esquerda e o corpo da blusa da direita, e eu vou vir aqui na ferramenta Pathfinder, que vocês podem vir por aqui, ou vocês podem vir em janela e achar o Pathfinder por aqui. Deixa eu abrir de novo, janela, Pathfinder, e ele vai dar a opção de unir, que é essa primeira aqui. Quando vocês clicarem em unir, vejam que ele junta tudo em uma forma só. E agora sim, eu posso botar o preenchimento branco. O que aconteceu? Sumiu o contorno da cava e o pesponto, porque quando a gente dá o Pathfinder, ele assume as características do último objeto. Então, o último objeto estava na frente dos contornos aqui. Então, só vou dar um clique aqui em Arrange e Send to Back. E aí deu certo. Pronto, apareceu. Eles estavam aqui. O problema é que quando eu dou o Pathfinder,
ele sobrepõe as camadas anteriores. Eu vou dar uma ajustada aqui nesse degolo, como eu quiser. Acho que está suficiente, ainda não estou satisfeito com essa linha aqui, estou achando ela meio grossa. Mas, e aí eu posso ajustar rapidamente aqui, certo? O que eu vou fazer agora? O decote de ribana dessa minha t-shirt, como? Com a seta branca eu vou selecionar esse ponto, Ctrl C, Ctrl F, e ele cria uma cópia da linha que eu selecionei. Vou só tirar aqui o preenchimento, deixar um preenchimento transparente, e eu tenho um contorno desse degolo perfeito, igual a base da minha t-shirt. E aí eu vou dar um Option e arrastar para duplicar esse contorno, e mais à frente a gente vai ver para que eu preciso disso. Agora eu vou vir aqui em Objeto, vocês não estão vendo porque o meu print não está pegando, mas vocês vão vir em Objeto, no menu aqui de cima, Expandir. Expandir, certifiquem-se de que o contorno e o preenchimento estejam marcados e deem um OK. Fiz um errinho aqui, gente, para vocês. Eu vou deletar esse e vou começar de novo. Option, duplico. Antes de eu expandir, eu preciso vir aqui em Stroke de novo, Janela, Stroke, e eu aumento o tamanho desse decote. Pronto, ele tem que ficar com mais ou menos, pode ficar com 4 pontos aqui no meu desenho. Agora sim, eu venho em Objeto, Expandir, OK, e o que ele fez? O que era linha se transformou em objeto. Então, quando eu boto aqui em preenchimento branco, contorno preto, vocês vão visualizar o que aconteceu. Aquela minha linha grossa se transformou em um objeto só. E ele vai ser o meu decote de ribana. Eu venho só aqui fazer uns pequenos ajustes. Localizo aqui em cima. Aqui ficou bem pontudo, eu posso tirar alguns desses nós, porque tem muitos nós aqui. Não muitos, porque senão eu vou perder o meu desenho. Opa, estou mexendo no de baixo, não estou mexendo no correto. Como dizer, Ctrl Z para vocês não se perderem. Ctrl Z de novo. Pronto, não vou mexer nisso aqui não. Eu percebi que o meu decote de ribana não está em cima, tão centralizado com o meu outro decote. Então eu vou posicionar ele aqui novamente. Vocês podem usar o alinhar para isso, eu não estou usando. Venho aqui, ajusto. E posso vir aqui só tirar esse monte de nós, porque às vezes eles ficam com muitos nós. E eu depois venho só com a linha e arrumo direitinho aqui, de uma maneira que fique mais bonitinho. Talvez no de vocês não aconteça o que aconteceu no meu, mas o meu aconteceu e o importante é vocês saberem como ajustar. Então aqui já está um bom andamento, mas por que eu precisava dessa linha aqui, dessa cópia? Porque agora a gente vai fazer o canelado da ribana. Então eu vou novamente com o Stroke aumentar ele e vou escolher Dashed Line. Vou diminuir aqui para 1 ponto. Posso deixar aqui também com 1 ponto, porque ficou meio grande e está razoável isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar isso, essa linha pontilhada aqui em cima dela, de uma maneira que eu consiga deixar mais ou menos toda por trás da outra. Vou selecionar essa linha, né? Vou selecionar a
gola que eu fiz, vou vir aqui em Pathfinder, selecionei, e não é Pathfinder, desculpa, e vou dar um Clip Mask. Pronto, o que eu fiz? Eu coloquei, eu recortei o que estava atrás pelo objeto da frente. E aí, quando eu faço isso, ele perde as configurações de contorno e de preenchimento. Eu posso vir aqui em contorno, escolher o contorno preto, e o preenchimento eu coloco branco, que é o que eu estou trabalhando. E pronto. E aí eu tenho a minha ribana da minha peça de frente. Agora eu vou usar o mesmo esquema, vou repetir para fazer as costas da minha blusa. Vou vir aqui com a Pen Tool, desenhar rapidamente uma linha que possa ser o meu desenho de trás. Ela está com a predefinição da outra, mas eu posso mudar aqui em Stroke rapidamente. Não quero dashed line, não quero tão... Na verdade eu vou precisar dela larga, né, porque eu vou fazer o mesmo esqueminha da outra, mas antes disso eu preciso duplicar ela. Então eu tenho uma, seleciono aqui com a seta preta, clico no Option, arrasto, duplico, e agora sim eu vou fazer o expandir. Venho novamente aqui em janela, Stroke, coloco em 4 pontos, que foi o que eu coloquei na outra, objeto, expandir, ok, e preenchimento branco, contorno preto. Coloco aqui, posiciono de uma maneira que fique bacana, faço aquele trabalhinho manual de ajustar com a linha, com a seta branca. Dou uma ajustada aqui no tamanho, se eu achar que devo, e vou enviar para trás. Com o botão direito, Arrange, Range, enviar para trás. E agora eu preciso fazer a minha ribana. Pego aqui, posiciono, faço um tamanho, pode ser 4 também, ou 5, para garantir. Dashed line. E vou fazer o Clip Mask. Só que aqui, o programa colocou a minha linha tracejada na frente do meu preenchimento. E o Clip Mask ele não funciona com um objeto, você cortando pelo objeto da frente. Funciona você colocando o objeto que você quer cortar atrás do que você quer que seja a margem de corte. Então eu vou pegar essa minha linha e enviar para trás. Pronto, agora ela está atrás do meu preenchimento, eu sei que vai dar certo o Clip Mask. Seleciono os dois, fazer Clip Mask, perdeu as predefinições, venho aqui em Stroke preto, contorno branco, e tenho a minha ribana das costas da minha blusa. Posso vir aqui também e selecionar esses dois objetos e no contorno selecionar cantos redondos, e ó, como eu perco aquela pontinha que eu tinha aqui. Novamente, seleciono somente os dois que eu quero, que vai ser esse e esse, seguro Shift, coloco o contorno arredondado e pronto, tá? Fica mais suave para eu trabalhar. Só para garantir o meu desenho, eu vou fazer rapidamente um desenho de qualquer forma aqui e continua com a linha tracejada. Eu vou tirar e vou deixar com um ponto. E isso vai ser o meu
avesso da minha peça. Vou colocar um cinzinha claro aqui, só para garantir. Vou tirar o contorno e vou enviar para trás. Pronto, acho que esse cinza tá bem, pode ser mais clarinho. Pronto. E tenho a frente da minha blusa. Só faltou mesmo a linha aqui do tracejado da barra. Vamos lá. Mesmo esqueminha, venho com a linha, com a seta branca, seleciono a linha que eu quero copiar, dou Ctrl C, dou Ctrl F. E ela copia somente a linha que eu selecionei. Com a seta preta, seguro o Ctrl, né, de vocês e duplico. Seleciono essas duas e, nossa, não sei mais qual é a medida do meu contorno. Basta selecionar essa e selecionar essa, ou selecionar tudo e desselecionar a blusa, que é mais rápido. Venho aqui no conta-gotas e ele se certifica de copiar as predefinições que eu escolhi. Aqui eu posso depois dar uma melhorada, né, como sempre. Entrei aqui, arrasto, entro aqui e tá top. Bem, agora só falta mesmo as minhas costas. Vou selecionar tudo isso, arrastar com Option e localizar aqui de uma maneira que fique bacana nas minhas costas. Posso depois vir com a seta para baixo. E para as costas a gente sabe que a gente só mexe um pouquinho aqui na linha da cava. Eu vou fazer isso no olho e vou eliminar esses elementos que eu não preciso. Essa curva eu vou subir ela, opa, com a seta branca. A seta branca, gente, ela edita os nós, mas cuidado, porque a primeiro momento, quando vocês clicam na seta branca, ela seleciona todos os nós. Para vocês mexerem somente o nó, vocês têm que se certificar que o nó está escurinho, porque senão ela vai estar mexendo em todos os nós, vejam, todos os nós estão brancos. Então, quando eu for mexer no nó, eu tenho que selecionar só esse nó. Ele fica em destaque e os outros ficam brancos. E aí sim, quando eu mexo só nesse nó ou mexo nas âncoras. Isso aqui pode ficar de qualquer jeito, porque a ribana vai cobrir. Do mesmo jeito que eu envio elementos para frente, para trás, eu posso trazer eles para frente. E tá aqui a minha ribana. Eu vou só dar uma ajustada aqui, que ela não tá tão bonitinha. Com a seta branca. De novo, certifiquem-se de que estão usando apenas no nó que vocês querem mexer. E ele fica escurinho quando vocês fazem isso. Razoável. Um pouquinho de preciosismo aqui para ficar massa. Já tá arredondadinho, né, que eu escolhi. E mais que isso, só quando vocês colocarem as identificações. E aí vocês, a partir disso, já podem preencher a ficha técnica de vocês. O desenho não precisa ficar igual ao meu, é uma questão de olhar também. E para começar as especificações, eu vou vir aqui com a Pen Tool e em janela Stroke, eu posso mexer nesse stroke e fazer uma ponta de seta, deixar o stroke mais fininho, ou deixar com um ponto mesmo, escolher a seta aqui de novo, escolher esse stroke vermelho, né, que nunca será vermelho, tá um marrom aqui, pronto, e vermelho, né, não tá funcionando muito, sumiu aqui o meu stroke, mas deixa eu ver se agora, pronto, então, enfim, finalmente vermelho. E aí eu vou
duplicando e colocando segurando o Option, eu duplico essa seta com a branca, eu posso girar ela e colocar as informações que eu desejo, e com a ferramenta de texto que vocês já usaram para anteriormente, vocês vão escrever aqui, Ribana 2 centímetros, 1,5, geralmente fica 2 centímetros, decote, mexer aqui no, deixar menorzinho, posso colocar o mesmo tom do vermelho que eu tava, não preciso de, e posso também centralizar para ficar mais bonitinho, e pronto, vou colocando aqui as informações que são necessárias. Seleciono esse texto, barra, manga, 2 centímetros, 2 agulhas, que é a máquina que faz. Eu escrevi agulhas, mas não apareceu porque a caixa de texto estava pequena. Mas agora apareceu. Barra, manga, 2 agulhas, 2 centímetros, e a máquina que fez ela 2 agulhas. Do mesmo jeito, seleciono esses dois objetos e venho aqui fazer a barra da blusa. 2 centímetros, 2 agulhas. Mais alguma informação que vocês quiserem, é só aplicar aqui e preencher o restante da ficha técnica de vocês, tá bem? Informar se ela vai ter silk, o que é mais, qual é a cor que ela vai ser, tudo aqui em cima. Por hoje é isso. Aproveitem o exercício para vocês desenvolverem umas primeiras propostas de t-shirt que vocês achem interessantes, e cuidem sempre dessa ficha técnica para ela ser o mais didática possível para quem for pegar ela para produção. Salvem também o arquivo de maneira que vocês possam ter acesso a eles. E uma última coisa, como cortar os manequins, né, que eles estão sobrando aqui. Vocês podem fazer um clip mask nele. Vem aqui na linha, na layer 1, desbloqueia ela, seleciona esses dois, a gente vai agrupar eles e vai fazer um quadradinho aqui. Vou pegar a mão para garantir. O quadrado está na frente de tudo, seleciono e fazer clip mask. E pronto, cortei os meus manequins de uma maneira que fique bacana. Eu acho legal trabalhar com manequim porque quem for desenvolver esse protótipo consegue ter noção de tamanho e de altura da peça que vocês desejam. Então, por isso eu acho legal a gente manter o manequim aqui. É isso, bom trabalho e até a próxima aula.